que vocês abram a Bíblia de vocês aí na sua casa, abram no seu aplicativo, na Bíblia de papel, em Mateus 26, a partir do versículo 36. Mateus 26, a partir do versículo 36. Amém. Vamos lá? Mateus 26, a partir do versículo 36, está escrito assim: Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ainda um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Vamos lá. Eu vou pedir um favor aqui para a galera que está aqui, ó, da nossa equipe. Pelo amor de Deus, façam como se eu tivesse a igreja, tivesse com 200 pessoas aqui para mim. Pelo amor de Deus, cara. Vocês não têm ideia aí, aleluia. Aê, dá um aleluia aí. É isso aí, tem meia dúzia só aqui. Se tivesse 50, nossa, ia aparecer um estádio lotado. Esse povo é o povo de Deus mesmo. É muito diferente pregar para a câmera, gente. É muito diferente. A gente que está aqui, a gente sente o Espírito Santo e sente o Espírito Santo nas pessoas. É uma coisa impressionante. Vocês não têm ideia o quanto é maravilhoso você ver o Espírito Santo agindo nas pessoas através da palavra. Mas eu creio que Ele está em nosso meio, não somente aqui, mas na sua casa, e a partir de agora, Ele fará com que a palavra de Deus, que o testemunho de Jesus Cristo entre no seu e no meu coração e transforme as nossas vidas para a glória do Senhor, amém? Eu creio nisso e eu creio que Ele já está aí dentro da sua casa com vocês. E vamos com tudo, que o tema é forte e eu tenho que correr aqui porque é muito conteúdo, senão eu fico 3h30 falando aqui. Brincadeira, hein? Só que não. O tema que Deus colocou no meu coração para que seja ministrado nessa noite é a tristeza e a angústia de Cristo, a tristeza e a angústia de Cristo, ok? Então eu peço para que vocês, a partir de agora, se concentrem na palavra de Deus. Se fizer qualquer barulhinho ao seu redor, se tiver alguém querendo ir no banheiro, ou se tiver com fome, não levanta, foca na palavra de Deus a partir de agora, que Deus vai falar com vocês, amém? Então mantenha o foco, que em casa é muito mais difícil para você se manter concentrado do que no prédio, ok? Então vamos lá, versículo 37 e versículo 38, o que diz? Versículo 37,
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38 diz: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sim, Jesus também, mesmo sendo Deus, passou por dificuldades, desafios e pelo vale da dor. Jesus também teve problemas, Jesus também teve dificuldades, e não foram poucas. E aí eu faço uma pergunta para mim e para vocês: por que nós não devemos passar por dificuldades? Eu jogo essa pergunta no ar: por que nós não devemos passar por dificuldades? Porque muitas vezes nós reclamamos das nossas dificuldades, e é claro, existem dificuldades extremamente difíceis, principalmente quando nós falamos da saúde dos nossos irmãos, na saúde dos nossos filhos, na saúde dos nossos entes queridos. São dificuldades muito difíceis, mas Jesus também passou por dificuldades. E deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Muitos dos desafios que passamos, para não dizer todos, amém? Para não dizer todos, é o próprio Deus que nos leva a passar. O próprio Deus nos leva a passar por certas dificuldades, meu irmão. Você vai falar: mas Raoni, por quê? Porque, cara, tem certas coisas que é difícil até de explicar, meu irmão. Mas, existem alguns porquês. Se nós olharmos lá em Jeremias 29, no versículo 4, vai mostrar ali através de Jeremias, que no versículo 4 está dizendo que Deus mandou o povo para o exílio. Isso mesmo, lá está dizendo, Deus está falando que Ele mandou o povo para o Egito, foi Ele que mandou. Amém? Não foi o capeta não, foi Ele que mandou o povo para o exílio. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, foi o Espírito Santo que levou Jesus Cristo para o deserto. Não foi o capeta que pegou na mão de Jesus e levou ele para o deserto para ser tentado por 40 dias, sem comer, sem beber água. Não, foi o Espírito Santo que o fez. E aí fala assim: mas nossa, Raoni, Deus é bom, como Deus faz isso, se isso é ruim? Peraí, quem disse que isso é ruim? Quem disse que isso é ruim? Quem disse que passar dificuldades é ruim? Muitas vezes é difícil, mas quando Deus nos leva para a dificuldade, é porque tem um propósito. E se tem um propósito, e esse propósito é de Deus, é para a glória de Deus, e essa é para a glória de Deus, é para o nosso bem, e se é para o nosso bem, não é ruim. Aleluia! Então, meu irmão, muitas vezes nós ficamos nos questionando, e para que nós passamos essa dificuldade? Eu vou falar para vocês: para fortalecer a nossa fé, para aprofundar nossa intimidade e transformar nosso caráter em Cristo Jesus. É na hora da dificuldade, meu irmão, que o nosso caráter é transformado. É na hora da dificuldade que a nossa fé, ela cresce. É na hora que na dificuldade a nossa intimidade com o Senhor se aprofunda. E nós vamos aprender isso com Jesus Cristo, amém? Então, continuando aqui o texto, do versículo 39 até o versículo 44, nós vamos ler que Jesus entra num processo. Fala aí na sua casa aí, ó, processo. Jesus vai entrar num processo agora de fé, de intimidade. Mas a diferença é que o caráter dele não precisava ser tratado como o nosso, porque ele era perfeito. Mas ele vai entrar num processo profundo com Deus nesse momento. E no versículo 39 diz assim, ó: indo um pouco mais adiante, a Bíblia diz, em algumas Bíblias diz que é a distância de um tiro de pedra, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sim, Jesus estava triste, Jesus estava angustiado,
pois passaria pelo maior desafio da sua vida. Eu tinha colocado no meu esboço, eu tinha colocado o maior desafio da sua vida terrena. Mas eu fiquei em dúvida se não foi o maior desafio da vida completa, infinita de Cristo. Eu não tenho como afirmar isso, então eu até tirei isso do meu esboço. Mas Jesus certamente passou pelo maior desafio e sofrimento da sua vida enquanto Ele esteve nessa terra. Amém? E qual foi esse maior desafio? Qual foi esse maior sofrimento? Foi o cálice. O cálice. E não é o cálice de fogo do Harry Potter não, meu irmão. Não é, a molecada aqui tá rindo aqui, ó. Meus filhos estão pirados em Harry Potter. Minha filha assistiu em uma semana, assistiu tudo. E é legal mesmo, eu gosto também. Não é pecado não, irmão. Não é pecado. Não é pecado não. Tem filme que é muito bom mesmo. Então, meu irmão, voltando aqui, ó. O cálice. O cálice era o grande desafio de Jesus Cristo. Amém? Mas, o que era o cálice? Vocês já pararam e se perguntaram o que era o cálice? Vocês já se concentraram, vocês já entraram nesse tema, no Getsemane com Jesus, foi naquele local orar com Ele, e ao mesmo tempo, você pensar, que era esse tal de cálice? Ah, Raoni, já pensei nesse negócio aí, cara. Já pensei nesse lance do cálice aí, cara, nessa analogia tal, e eu acho que pode ser o sofrimento que Jesus teve na cruz. Ah, mas eu também acho que pode ser quando ele foi espancado, o espancamento. Ou também pode ser relacionado ao abandono dos discípulos, o qual ele trabalhou aqueles 3 anos para poder prepará-los, e blá blá blá, e blá blá blá. Ou Raoni, eu acho que esse cálice é a própria morte de Jesus Cristo. Meu irmão, deixa eu te dar uma resposta. Não, não é. Esse não é o cálice. O cálice, ele é muito mais profundo do que isso. O cálice, ele é muito mais difícil, ele é muito mais sofrido, ele é algo que o próprio Deus encarnado temeu enfrentar. E o que é o cálice então? Eu vou usar aqui uma referência do reverendo Hernandes Dias Lopes, amém? Abre aspas, tá assim, não. Esse cálice não simboliza nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado até mesmo por seu próprio povo. Antes, a agonia espiritual de levar os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. Foi desse contato com o pecado humano que sua alma sem pecado recuava. Da experiência de alienação de seu pai, que o juízo sobre o pecado trazia, pois, em breve, o próprio pai iria abandoná-lo, foi que ele se afastou horrorizado. O cálice, meu irmão, era o peso de carregar os nossos pecados numas costas inocente, numa pessoa 100% inocente, carregando todos os nossos pecados. Esse era o que deixava Jesus Cristo horrorizado. Por quê? Porque Ele não suportaria os nossos pecados? Não, não é por isso, porque por um certo tempo, o próprio Pai teria que abandoná-lo, o próprio Pai teria que largá-lo, para que o peso do pecado fosse julgado da forma que deveria ser julgado, como nós seríamos, como nós fomos após a entrada do pecado desse mundo. Nós não tínhamos mais contato com o Pai, e para isso, o próprio Filho precisou vir, pegar os nossos pecados,
sentir o abandono do Pai por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter salvação, meu irmão. Esse era o cálice era muito mais pesado do que simplesmente apanhar, do que simplesmente ser crucificado, do que morrer, meu irmão. Muito mais pesado do que isso. É um peso que nós, humanos normais, não poderíamos suportar jamais, se tivéssemos o caráter pleno de Cristo Jesus. Amém? Nós causamos o cálice para Jesus, e meu irmão, você não tem ideia como isso me entristece, de saber que eu fiz com que Jesus bebesse um pouco do cálice. Mas ao mesmo tempo eu me sinto feliz, porque Deus nos ama a esse ponto, e é a nossa grande esperança. Amém? Então deixa eu falar mais algumas coisas aqui para vocês, coisa rápida. O cálice era tão aterrorizante que Jesus pediu em oração 3 vezes que o fosse retirado dele. E ele, o cálice, gerou uma angústia em um grau extremo, que fez Jesus suar sangue. Como assim? Lucas 22, do versículo 41 até o versículo 44, diz que Jesus, nesse processo do Getsemane, enquanto ele orava pedindo para que o cálice fosse afastado dele, ele transpirou sangue. Ele transpirou sangue. Mas por que ele transpirou sangue? Eu vou abrir aqui, eu vou ler para vocês. 22, 41. 22, 41. Ele se afastou deles e a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Um anjo do céu apareceu para fortalecer Jesus Cristo. Um anjo do céu foi enviado pelo Pai para fortalecer Jesus Cristo naquele momento difícil, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza. E você, meu irmão, acha que Deus não enviaria algo para nós, tristes, angustiados, podermos suportar isso de forma íntegra? O Pai ama o Filho como nos ama. E depois que esse anjo veio e fortaleceu Jesus Cristo, a Bíblia continua assim no 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Rapaz, isso daí parece uma metáfora muito louca. Parece uma metáfora muito maluca, muito doida, uma pessoa transpirar sangue. E aí eu fiquei curioso, né, cara? Eu não sou quase nada curioso. Quase nada. Eu vou ler só uma curiosidade para você, amém? Eu quero deixar claro, que eu não estou afirmando que isso realmente aconteceu com Jesus Cristo, porque a Bíblia não relata, amém? A palavra de Deus é fidedigna e nós seguimos a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos ilumina através da palavra, então não dá para inserir nada nela. Ok? Então eu vou ler uma curiosidade para vocês nesse momento. Hematidroses ou hematoidroses. A patofisiologia dessa condição incomum foi um mistério depois de que começou a ser descrita. A explicação, o mais geralmente oferecida, é que a rede capilar que cerca as glândulas de suor se torna dilatada e se rompe sob circunstâncias de esforço extremo.
emocional ou físico, e a pessoa vem a transpirar sangue. Estudos sobre essa condição em comum mostram que a pessoa só desenvolve essa condição em um desgaste emocional extremo, condições de risco de vida ao extremo. E Jesus chegou nesse extremo emocional. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Cola mais em mim aqui, ó, a câmera aqui, ó. Chega aqui, ó. Chega pertinho de mim aqui, ó. Vem pertinho de mim. Eu tenho algo importante para te falar. Jesus só não passou pelo pior sofrimento físico, mas também o pior sofrimento emocional. Não foi somente o pior sofrimento físico, mas ele passou pelo pior sofrimento emocional, que era o cálice. Ok? Até um anjo veio para encorajá-lo. Amém? Seguindo o fluxo, já estamos indo para a parte final, pessoal. Como Jesus encarou o problema? A resposta é simples e objetiva, e serve para nós: de joelhos no chão, com a face na terra. Sim, Jesus enfrentou o seu pior medo orando. Não foi fazendo milagres, não foi fazendo sinais, não foi demonstrando o seu poder, mas foi se humilhando, colocando os seus joelhos no chão, a sua cara no chão, o seu rosto na terra, e se colocando debaixo da presença do Pai, e pedindo para que o Pai afastasse aquele cálice dele, mas, sobretudo, que seja feita a vontade do Pai e não a dele naquele momento. Jesus encarou o problema de joelho no chão orando. Ele não foi bater no peito e falou: não, deixa comigo que eu vou dar um jeito nesse negócio aí porque eu sou Jesus. Não, ele se ajoelhou e falou: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. E como nós estamos levando a nossa vida? Como nós estamos levando a nossa vida? Terminou cada oração dizendo: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não foi possível passar o cálice de Jesus. O propósito de Deus em nos salvar incluía necessariamente a morte do seu filho. Fecha aspas, reverendo Hernandes Dias Lopes. Foi preciso que o Cristo passasse pelo pior sofrimento físico. Foi preciso que o unigênito passasse o seu pior sofrimento emocional. Foi preciso. O que foi preciso? Foi preciso que ele morresse por nós. Ok? Jesus nos ensina que em oração devemos nos colocar nas mãos de Deus com perseverança, confiança e fé no Pai, ao ponto de enfrentarmos os desafios do vale da dor, com a total certeza de que Deus está nos guiando para dias melhores, amém? Nós temos que ser como crianças nas mãos de Deus, dando a mão para o papai e falando: papai, me leva em meio à tempestade, me leva em meio ao deserto, me leva em meio às dificuldades, me leva em meio aos problemas, porque se eu estou com você, eu estou em paz. Eu estou em paz porque o Senhor é o meu socorro. O meu socorro vem do céu. O meu socorro e o seu socorro, ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Então, se ele está no barco, meu irmão,
Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora imagina aquele sofrimento de Cristo, como foi profundo, porque um dia numa tempestade aonde os discípulos estavam desesperados, ele estava dormindo no barco. Então imagina o que foi o cálice para Jesus Cristo. E lembrando, foi por nossa culpa. Foi por nossa culpa que ele teve que beber o cálice, mas ele bebeu o cálice por amor. Por amor a nós, não foi por obrigação, foi por amor a nós, foi pela graça. Foi pela graça que ele derramou o cálice, que ele bebeu o cálice. Amém? Dessa oração, ele emergiu como? Confiante. Confiante. Raoni, eu não li isso no trecho que você passou. Você não leu isso. Que ele levantou confiante. Ele levantou, falou que tinha chegado a hora que o Filho do Homem seria entregue aos pecadores. Foi ou não foi? Nós lemos até o 45 de Mateus 26, foi isso que falou. Mas lá, em João, no capítulo 18, versículo 11, ele fala assim, depois que Pedro deu uma espadada na orelha do servo do sumo sacerdote, ele falou assim, ó: não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Ele faz esse questionamento: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ele levantou daquela oração confiante que o cálice era para ele beber. Ele levantou daquela oração encarando o problema de frente. E isso mostra que nós devemos ter um pouco mais de perfil de Cristo e começarmos a encarar os nossos problemas de frente, sem nhenhenhé, sem chororô, de frente como Cristo, nem se for preciso transpirar sangue, mas debaixo de oração, confiança, fé, intimidade com o Senhor. Ele nos ensina que nós temos que ir mais profundo nele. E aquilo que Deus faz é o melhor para nós, por mais terrível que pareça diante dos nossos olhos, mas é o melhor para nós. Muitos se desesperam quando cruzam o vale da dor, mas Cristo caiu de joelhos e orou, na oração prevaleceu. E nós temos se rendido a Deus, temos se colocado de joelhos dizendo: eu me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Fecha aspas. Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu admiro muito esse pastor, é um cara de Deus, é um cara de Deus. Em Marcos 14:36, Jesus Cristo nessa passagem relata que chama o Deus Pai não somente de Deus Pai, chama ele de Abba, que é como uma criança chama o seu pai. Chama ele de Abba, Abba Pai. É como uma criança dependente chama o papai, porque ele dependia do papai naquele momento, e o papai falou não. Deixa eu falar uma coisa para você, cara, que tem filho em casa. Fale mais não do que sim para o seu filho. Fale mais não do que sim para o seu filho, porque se é necessário falar não, fale não, porque o próprio Deus Pai olhou para o filho e falou: não, não dá para passar o cálice, não tem como, filho, você tem que beber esse cálice, porque o mundo está condenado e você é o Salvador do mundo. Irmão, essa palavra está me chocando desde quarta-feira com uma intensidade que vocês não têm ideia. O quanto eu já esvarei em choro na minha casa em cima dessa palavra, ao mesmo tempo com uma tristeza profunda de ter que fazer isso com Cristo, mas ao mesmo tempo com uma alegria extrema de ver o Senhor entrando naquele lugar e bebendo o cálice por nós, porque nós não conseguiríamos beber aquele cálice.
Agora a gente vai para finalizar. É o último ponto. Como a tristeza, a angústia e o sofrimento são transformados em alegria. Tá aí, Fernando. João 16, versículo 16, diz o seguinte. Antes de eu ler aqui, Jesus está falando com os discípulos, antes de ele ser preso e ir dele ir para a cruz. Mais um pouco, mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Aleluia. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mas um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E aí o mestre diz assim: Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que quer dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Preste atenção agora. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter lhe vindo um menino ao mundo. Eu vou ler de novo. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontecerá com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O que ele está querendo dizer aqui para os discípulos? Está chegando, vou rasgar o verbo, amém? Está chegando a hora da minha morte, e vocês não me verão, mas um pouco mais, vocês me verão de novo, porque no terceiro dia eu ressuscitarei, eu levantarei daquela tumba e andarei ao meio de vocês, eu estarei conectado eternamente com vocês, e lhe enviarei o Consolador, o Conselheiro. E se ele enviar o Conselheiro, significa que ele voltará um dia para resgatar a sua igreja. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. A alegria de saber que no terceiro dia nós tivemos uma boa notícia. No terceiro dia nós tivemos uma boa notícia. Algumas mulheres foram até a sua tumba. Aleluia. E quando chegaram lá, o corpo dele não estava. O corpo dele já não estava lá. E os religiosos da época criam que o corpo dele tinha sido roubado pelos discípulos, para que eles pudessem alegar a ressurreição do Cristo. Mas dois dos discípulos estavam descendo a caminho de Emaús, tristes,
angustiados. E quem aparece ao lado deles? Quem aparece ao lado deles? O Senhor Jesus ressurrecto aparece para aqueles homens, e depois aparece para Pedro, e depois aparece para Tomé, e aparece para mais de 500 pessoas em corpo ressurrecto. Oh, Jesus Cristo, Ele venceu a morte, e essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Por quê? Porque o conselheiro foi enviado. O conselheiro foi enviado em Atos. E um dia ele retornará como o Rei dos Reis, para resgatar a sua igreja. E é nisso que nós devemos nos apegar em meio às nossas dificuldades. Meu irmão, se eu e você estamos passando por uma pandemia, aonde as pessoas estão sendo contaminadas, aonde as pessoas estão sendo isoladas, aonde as pessoas estão sendo mortas por um vírus, tenha a esperança que o Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que nós pudéssemos ter alegria eterna. Essa é a nossa alegria, é Cristo ter vencido a morte por nós. Então, se ajoelhe, peça em oração, levante, crendo que aquele cálice é seu, e tenha a alegria eterna, porque Ele venceu